Muito obrigado, querido irmão. Agora sim. Vamos continuar, então. Então, a alma que nós somos passa por diferentes estágios. Nós poderíamos pensar em termos do estágio humano, em que nós temos a nossa consciência voltada para a mente concreta e as emoções, kama-manas, a mente humana, a alma humana. Depois, nós temos também que nós também temos uma alma superior, a nossa mente abstrata, a mente divina, o Espírito Santo, e depois nós temos uma mente divina, que é Atma Buddhi. Então, são diferentes estados de consciência. Nós somos espírito que atua em diferentes estágios de consciência. O mais baixo é o estado de consciência das coisas deste mundo, mente concreta e emoções, da mente abstrata, aquilo que já é mais espiritualizado, e, finalmente, o totalmente espiritualizado em nós, Atma Buddhi, em que nós vivenciamos a divindade em nós e em todos os seres. Então, tudo isso para alertar para a orientação que nos é dada bem no início do nosso texto. Estas são as palavras de Jesus o Vivo. Quem entender o significado interior dessas palavras não experimentará a morte. O significado interior. Vocês se lembram que nos evangelhos canônicos tem uma passagem em que é dito, Jesus dizendo: não atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Então, as pérolas são o conhecimento interior, o conhecimento esotérico transformador. É isso que Jesus nos diz que foi registrado nos evangelhos canônicos, que nós não devemos simplesmente estar espalhando aos quatro ventos aquilo que nós recebemos de uma consciência superior, um instrutor espiritual, um mestre, ou nós recebemos do nosso mestre interior, num estado de expansão de consciência em que verdades eternas afloram a nossa consciência, vindo do nosso interior, vindo de Cristo em nós, esperança de glória, que é o nosso ser último, numa terminologia diferente. Então, o objetivo que nós temos do nosso estudo é estabelecermos um objetivo, uma forma de buscar entender o significado dos ensinamentos que aqui estão, que entrem mais fundo, que transcendam a superficialidade das palavras, porque não vamos nos esquecer. Todas as palavras que nós temos, por exemplo, livro, ok.
celular, vento, frio, quente, todas essas coisas referem-se a coisas do mundo exterior. As palavras são utilizadas para categorizar coisas do mundo exterior. O mundo exterior é o mundo da separatividade. Homem está para cá, mulheres está para lá, altos para cá, baixos para lá, quente para um lado, frio para o outro, e assim por diante. O mundo exterior é o mundo da separatividade. O mundo que nós buscamos, a consciência que nós buscamos, é do mundo interior, em que já não há mais separatividade. A consciência foi expandida a tal ponto que nós abarcamos em nossa consciência o eterno agora. Quando a gente fala de eterno, é uma palavra que a gente já ouviu tantas vezes, mas a gente não sabe o que é eterno. E aquilo que nós estamos buscando, o reino dos céus, é o estado de consciência em que não há separatividade e todos aqueles que expandem a sua consciência para se adentrar naquilo que é chamado o reino dos céus, vão experimentar, vão sentir, vão vivenciar aquele estado de consciência de unidade. Somos todos um. Então, essa é a beleza que nós estamos procurando alcançar com o estudo desse maravilhoso Evangelho de Tomé, o Dídimo, aquele que era considerado como gênio de Jesus. Gênio como? Não é gênio físico, já que estamos buscando o significado mais profundo. Ele era considerado como gênio porque era uma pessoa de uma consciência tão expandida que parecia-se com a consciência do mestre. Nós já dissemos anteriormente que a tradição esotérica cristã diz que Tomé era um hindu que foi enviado pelos grandes seres dos Himalaias para a Palestina para aguardar Jesus no grupo dos essênios, onde Jesus iria mais tarde. E assim aconteceu, e ele se tornou discípulo de Jesus, que o auxiliava, mas como a maior parte daqueles que expandem a consciência, eles expandem a consciência e diminuem o ego, o sentimento de ser um eu separado que precisa de elogios, que precisa ser tratado com deferência, porque ele supostamente tem muitos méritos. Não, o verdadeiro espiritualista é aquele que está dedicado ao grande quest, a grande busca, que é capacitar-se, expandir a consciência, alcançar a iluminação, a capacitação última para servir à humanidade, para se tornar um auxiliar de todos os outros companheiros de jornada que buscam alcançar o reino dos céus, ou seja, expandir sua consciência
para vivenciar a unidade, que é a realidade última, que nos permite não experimentar a morte, porque quando chegar o momento de deixar o corpo físico para trás, a consciência será exatamente essa. Não preciso mais dessa vestimenta de carne, ela passou do seu prazo de validade, eu vou ter que deixá-la para trás e aguardar quando chegar o novo modelo. Daqui a algum tempo, mas como o ser, a alma, sabe que não tem que se preocupar com o tempo, quando chegar o momento certo, o todo, né, vai oferecer uma nova vestimenta de carne e, em circunstâncias apropriadas, para o seu karma, para o seu karma. Nós temos muita dificuldade prática de entender karma. Karma é a lei suprema da manifestação do universo, da manifestação do nosso sistema solar, da manifestação que rege a vida dos seres humanos. Karma, lei de causa e efeito, que permite que cada ser humano consiga, por seus méritos, se avançar na escola da vida, aprendendo a partir da experiência, da consequência de suas decisões. Isso a gente ouve falar, é muito bonito, não sei o quê, mas a gente vive falando, puxa vida, mas que injustiça, por que que isso aconteceu comigo? Eu não mereço essa traição, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Esquecendo, colocando inteiramente de lado aquele ensinamento fundamental de toda a vida espiritual, a lei de causa e efeito. Todos nós, a partir do nosso nascimento, nós nascemos na família certa, nas circunstâncias apropriadas, no tempo que nos é mais propício para que a gente possa colher aquilo que plantou e continuar no processo de aprendizado. Como nos sintonizarmos com a harmonia da vida? Como nos sintonizarmos com a lei fundamental da vida do ser humano? No Evangelho, nos evangelhos canônicos, é dito que os discípulos perguntam para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, mas existe um segundo mandamento que é muito parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, que é um todo. Deus não é um ser. Deus é um todo. A somatória de todas as consciências, a manifestação e a não manifestação, desde os planos mais densos até os planos mais sutis, mais espirituais, tudo aquilo que está manifestado e que está por trás da manifestação, e todas as leis que regem a manifestação dos universos. Todas as leis, inclusive e principalmente a lei de causa e efeito. Então,
cada vez, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês estiverem prontos para dizer, mas, meu Deus do céu, que injustiça! Como é que essa pessoa podia fazer isso para mim? Antes de vocês terminarem essa frase, seja ela em voz alta ou pensando, vocês procurem se lembrar, a lei de causa e efeito, nada ocorre por acaso. Nós Raul, estamos constantemente colhendo aquilo que plantamos. Pois não, Douglas? Raul, os nossos irmãozinhos queridos, os espíritas, eles vão mais além. Eles falam que a lei de causa e efeito, além da gente escolher a família, tá? A gente escolhe o lugar e a gente escolhe também o país, né? E procede isso com o que Tomé está nos ensinando aqui? É, certamente que prossegue, porém, tudo aquilo que nós entendemos, que os nossos irmãos espíritas entendem, que os nossos irmãos cristãos entendem, tudo isso são entendimentos tentativos, são primeiro, segundo, terceiro nível de entendimento, mas existem níveis mais profundos. Então, o nível mais profundo é que nós escolhemos os pais, o lugar, quando, o país, tudo, mas o escolher é algo natural, porque do lado de dentro, vamos dizer assim, no mundo espiritual, há uma sintonia tão grande com a grande lei, com o conhecimento mais profundo, que é uma escolha quase que automática. É lógico que as pessoas têm livre-arbítrio, tanto no mundo da manifestação como nos planos espirituais. E pode dizer, se eu escolher aquilo que me está sendo indicado, vai ser uma, uma vida muito tumultuada, muito sofrida. Eu não estou preparado para isso ainda. Então, vai aguardar. Mas as consequências de nossos atos sempre terão que ser experimentadas. Luiz Alberto, pode falar, Luiz Alberto. Aproveitando o intervalo, o senhor já explicou isso uma vez, mas eu não gravei bem, e eu acho importante. Essa passagem que fala sobre o não dar pérola aos porcos, aparentemente, numa leitura assim mais rápida, parece conflitar com aquela e diz que a luz tem que ser colocada no lugar alto para iluminar a todos. Aí você me deu uma explicação na época, eu vou até anotar agora, eu não gravei, aí até te perguntei hoje durante a semana, você falou que ia falar hoje, aí eu me lembrei agora de falar o assunto, vai ser bom para todos. Ótimo. Ok, Luiz Alberto. Essa é uma boa pergunta, porque nós vamos tocar nesse assunto ainda hoje, imagino eu. A luz que deve ser colocada no alto é a luz que pode ser vista pelos homens e deve ser vista pelos homens, pelos seres humanos, que é a luz natural, os nossos ensinamentos que podem ser revelados. No entanto, existem certos ensinamentos que são passados de boca a ouvido, ensinamentos esotéricos, que são só para aquelas almas que estejam
preparadas para receber esse ensinamento. Por quê? Preparada em que sentido? Porque são ensinamentos que conferem poder. Por quê? Porque ensinam como ativar certas leis naturais do mundo da manifestação. Então, um iniciado, e mais ainda, um mestre de sabedoria, desenvolve poderes extraordinários, dentre os quais, não vou enumerar todos, mas dentre os quais o poder de materializar ou desmaterializar coisas ou corpos humanos. Então, você imagina só esse poder, não vamos falar dos outros. Uma pessoa que não esteja inteiramente comprometida com a integridade de toda a família humana, que seja exclusivamente movido pelo amor a todos os seres, que não cultive inimizades e não aceitação de tais indivíduos, de tais grupos, de tais partidos, de tais religiões, de tais raças, e seja lá o que for. Então, essas pessoas que ainda, não, se eu pegar esse cara, ele vai ver, né? Quando a pessoa ainda tem sentimentos, ressentimentos, ódio, nós vemos ao nosso redor. Em nossa sociedade, nós vemos constantemente pessoas que são movidas pelo ódio. Ódio contra pessoas de certas raças, certas religiões, certas orientações sexuais, certas orientações políticas, seja lá o que for. Nós temos grande parte da população do mundo movida por ressentimento, por ódio, sentimento de vingança. Quando eu tiver a oportunidade, ele vai ver. Essas pessoas não podem receber os ensinamentos esotéricos. Não se pode dar pérolas a essas pessoas que são equacionadas como porcos porque são movidos pelas paixões mais baixas da natureza animal do ser humano, porque eles vão pisar sobre essas pérolas e vão se voltar contra nós, nos estraçalhando. É a diferença. Colocar a luz num candeeiro para que todos possam vê-la, a luz espiritual, que é aquele ser cuja consciência se expandiu e é movido pelo divino nele. Ou seja, ele está sempre fazendo brilhar a sua luz, reinar a paz, envolver todos os seres com amor, para trazer harmonia para a família humana e a verdadeira alegria para todos os seres. Esses podem receber as pérolas, o conhecimento esotérico, mas a maior parte da humanidade ainda não está pronta para isso. Então, a luz será colocada no candeeiro, mas é a luz do amor, a luz de estar sempre pronto para ser dadivoso. Bom, então, nós ainda estamos na introdução do livro. Então, vamos pular essa introdução que está sendo apresentada mais uma vez e vamos continuar de onde nós paramos na nossa reunião anterior. Nós examinamos o Logion
28 e vamos começar hoje no 29. Vocês vão notar que praticamente todas as loías começam com Jesus disse, ou então, seus discípulos lhe perguntaram, e aí Jesus disse, porque esse é um documento que procura registrar os ensinamentos do mestre. Nada sobre a vida do mestre, quem ele era, o que ele estava fazendo aqui, como que a igreja deveria ser organizada, nada disso. Isso aí são considerações posteriores daqueles que assumiram vamos dizer, o controle do grupo, da estrutura daqueles que se reuniam sob a inspiração dos ensinamentos que o mestre havia nos legado e que tinha sido registrado. Aqui é só os registros daqueles ensinamentos que podiam ser passados para o público, ainda que contivesse em seu bojo muito ensinamento esotérico. Porém, se as pessoas, se os discípulos, se os buscadores tivessem a preparação espiritual interior suficiente para interpretar o significado interior desses ensinamentos, tanto melhor, ótimo, porque haviam também outros poucos documentos que tinham ensinamentos esotéricos apresentados de forma velada, como o Evangelho de Filipe e o texto assim chamado de Piste Sofia. Então, voltando aqui para o Logilion 29. Jesus disse, seria uma maravilha se a carne tivesse surgido por causa do espírito. Mas, se o espírito tivesse surgido por causa do corpo, seria a maior das maravilhas. Realmente, estou surpreso como essa grande riqueza fez morada nessa pobreza. Aí a gente lê isso, sacode a cabeça, mas, meu Deus do céu, isso me dá uma dorzinha de cabeça. Então, o meu corpo é uma pobreza? Sim, comparado com o espírito. Mas o corpo é uma maravilha da natureza. É o instrumento, a vestimenta, o veículo apropriado para a nossa vida nesse mundo e para que nós venhamos a alcançar os propósitos pelos quais nós viemos a esse mundo. Eu não vou falar dos propósitos agora, porque mais adiante nós vamos ter que lidar com isso. Então, Jesus, como mensageiro divino e instrutor da humanidade, certamente sabia o propósito da encarnação do espírito no corpo humano. Porém, essas considerações não eram apropriadas para as multidões, que teriam dificuldade para entender o processo evolutivo. Não só as multidões têm dificuldade para entender o processo evolutivo, nós também temos uma certa dificuldade para entender o propósito do processo evolutivo. Nós temos um logio mais adiante que trata diretamente disso. Vamos deixar essa questão do propósito da nossa vida nesse mundo, o propósito de
fazermos progresso ao longo do processo evolutivo, vamos deixar para mais adiante, mas esse é o nosso propósito. Progredirmos na escola da vida. E a escola da vida nos ensina o quê? Nos ensina quem somos nós. Ai, meu Deus do céu, agora eu estou ficando frustrado. Então, a escola da vida, nós encarnamos para aprendermos quem nós somos, sim. Nós todos, eu ouso incluir todos nesse grupo, todos nós somos tão bem indoutrinados pelas crenças da nossa sociedade, da nossa religião, dos nossos pais. Então, desde bebezinho, nós fomos indoutrinados. Isso aí é brincadeira para menino. Menina não brinca assim. Você tem que ajudar a mamãe. Você vá lá ajudar o papai a colher o milho, não sei o quê. Então, toda uma série de crenças que nos foram passadas desde criancinha e que perduram até hoje. É dito que a vida espiritual é um longo processo de mudança de crenças, superar crenças limitativas. Então, nós vemos aqui, nós temos toda uma série de crenças e o processo evolutivo, evoluir é ir mais além. Mas, para ir mais além, nós vamos ter que tirar aquelas correntes que nos prendem a níveis mais baixos de consciência, a níveis de consciência que nos fazem acreditar piamente que nós somos seres separados. Eu não sou vocês. E vocês acreditam a mesma coisa, que não são os outros. São meus irmãos, são companheiros de jornada, mas a vivência da unidade, que é o que nós vamos experimentar quando expandirmos a consciência, deixarmos para trás todos os elos, todas as correntes que nos prendem, as crenças errôneas que nós temos, não são crenças errôneas só a respeito da pandemia, a respeito de política, a respeito de coisas desse mundo, a respeito de validade de certos produtos, utilidade de certas marcas, todas essas fake news, essas propagandas enganosas que nós ouvimos e boa parte dela nós absorvemos e aceitamos, nós vamos ter que superar tudo isso. Não é fácil, não é fácil. Nós sabemos disso. Então, vida espiritual é nos engajarmos no progresso evolutivo. Progresso evolutivo requer mudança. Mudança é nome feio, é palavrão para o ego. O ego não quer saber desses revolucionários que estão querendo mudança. Ele quer que todo mundo continue aceitando suas orientações. Quando tiver problemas, reprimam. Se não der para reprimir, projetem. Não, a culpa é dele, a culpa é dela, aponta o dedo. Isso é o que o ego quer. E a gente só vai conseguir
se engajar no processo evolutivo quando nós aceitarmos nos tornarmos é ousada, revolucionários espirituais, não revolucionários políticos. Pelo amor de Deus, não entrem nessa fria, não. Mas revolucionários espirituais, promover mudanças drásticas em nossas crenças e aprendermos a bico calado com aqueles conhecimentos esotéricos que vierem a nós. Não vamos lançar essas pérolas aos porcos, porque eles podem pisar sobre elas e voltar contra nós e nos estraçalhar. Então, continuando aqui, Jesus sabia que as multidões iriam se sentir perdidas. Então, ele não entrou, obviamente, nesse propósito maior. O propósito de Jesus parece ter sido outro: incentivar as pessoas a pensarem sobre a riqueza do espírito em contraste com a pobreza do corpo material e do seu gerente. Quem é o gerente do corpo material? O pequenino eu, o ego. E nós aceitamos, sim, senhor, para as coisas que o ego nos diz, para os ensinamentos que ele passa para nós. Olha, a vida é dura, a gente tem que aproveitar as oportunidades que se descortinam para nós. Se houver a chance da gente receber um pouquinho mais por fora, nessa transação, quem sabe uma comissãozinha aqui para facilitar. Então, tudo, o ego nos ensina isso. Seu bobo, não perca essa oportunidade. Você está numa posição de poder. Use esse poder para o número um. O número um, o ego diz, é você mesmo. É a personalidade que vai ficar para trás. E tudo aquilo que a personalidade aceitar fazer, incorre em karma. Ela vai experimentar, mais cedo ou mais tarde, a consequência de seus atos. Tirou do bolo público, mais tarde vamos experimentar uma perda material. E a gente não gosta disso. Bom, então, o mestre, então, tem como missão incentivar o despertar de seus ouvintes e seguidores. O povo simplório precisa ser incentivado, estimulado a pensar e questionar. A retórica do mestre tem esse propósito. Então, quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos frustrados, mas por que nas nossas escrituras sagradas, nos nossos livros, nós temos tanta coisa pendente? Isso aí é apresentado em meias palavras. Por que não podia terminar a frase e dizer claramente o que isso significa? Porque nós somos chamados, convidados, forçados a aprendermos a desenvolver a nossa mente para que possamos ter uma expansão de consciência. Além da mente concreta, ativarmos a mente abstrata, a mente divina, a mente que nos liga com o divino. Então, o espírito e matéria têm seu papel no propósito evolutivo do divino.
A expansão de consciência da alma, por meio de suas experiências ao longo do processo encarnatório, sujeita à grande lei de causa e efeito. Nós vamos voltar repetidas vezes para o exame da lei de causa e efeito, porque é a lei fundamental de nossa vida. A maior parte daqueles que estão buscando conhecimento espiritual já aceitaram que a lei de causa e efeito, a lei de karma, é uma lei fundamental. Mas, cada vez que é testado na escola da vida a respeito do funcionamento da lei de causa e efeito, aí começa a fraquejar. Não, mas não pode ser isso. Nossa, mãe, a gente tem que ter outro conceito, outra maneira. Deus não podia ser tão duro com a gente, mas Deus não é um ser, Deus é um todo, é a totalidade de todas as leis que regem o processo da manifestação com a consequente evolução de consciência e evolução também dos, dos veículos utilizados para o aprendizado de uma expansão maior. Então, a grande riqueza do espírito faz morada na pobreza da matéria para promover a progressiva expansão de consciência por meio da lenta expansão das consequências das decisões dos seres humanos capacitados com o livre-arbítrio. Então, lenta experimentação das consequências das nossas decisões. E muitas pessoas têm uma noção limitada de karma, achando que karma só tem a ver com nossas ações. Mas não. Ações, palavras e pensamentos. Porque até o pensamento, mas o pensamento é uma coisa abstrata, ninguém está vendo. Pensamento é aquilo que está por trás de nossa fala, por trás de nossas ações. Nós agimos em virtude de pensamentos que nos levam naquela direção. Então, eu vou, numa outra ocasião, não, vai ser agora mesmo, sugerir a todos que procurem adquirir esse livro na Sociedade Teosófica, Joias da Sabedoria Universal, Segredo da Felicidade, de Barend Voortman. É um holandês, eles gostam de ser chamados habitantes dos Países Baixos, não holandeses, que veio para o Brasil, se casou com uma brasileira, teve um karma favorável de se casar com uma brasileira, aprendeu português, é um formidável teosofista, divulgador dos ensinamentos teosóficos, esotéricos, e ele vai fundo na praticidade dos conceitos fundamentais da teosofia, inclusive lei de causa e efeito, o fenômeno dos nossos pensamentos. Eu recomendo altamente que vocês procurem adquirir e ler esse livro. Vocês podem adquirir por
telefonando ou passando mensagem. Se vocês não têm os dados para adquirir esse livro e como adquirir com a editora Teosófica, que inclusive está fazendo promoções. Vocês me escrevam uma notinha pedindo como eu faço para adquirir aquele livro que eu não anotei, o que você mostrou. Então, vocês podem fazer isso também. Bom, então, continuando agora no Logio 30. Não tem nenhuma consideração, pergunta, não, né? Então, continuando. Jesus disse: onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, estou com ele. Meu Deus do céu, como é complicado o entendimento assim, aberto, dessa frase de Jesus. Onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, estou com ele. É óbvio que o significado está bastante velado. Parece indicar que na apresentação da tríade divina da manifestação em sua totalidade, os 3 aspectos perfazem a plenitude divina. São deuses. Onde há 3 deuses, Atma, Buddhi, Manas, onde há a tríade superior, são deuses. Mas, quando só existem 1 ou 2 aspectos da plenitude, então Jesus, como um ser que havia manifestado a plenitude de seu ser, portanto, Cristo interior estava plenamente desperto em Jesus, aí ele diz, quando são 1 ou 2 aspectos da plenitude, o pleroma dos gnósticos, o aspecto crístico de Jesus está com eles, está plenamente manifestado para que a plenitude do ser venha a ser expressa. Vocês gostariam de fazer alguma observação ou pergunta? Continuamos. Logio 31. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade. Nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Que coisa, que é isso? Essa passagem aqui em Tomé é muito parecida também nos sinóticos, indicando que a incredulidade da população que conheceu o profeta quando ele era criança não pode imaginar que aquela criancinha se tornou um profeta, um iniciado, um iluminado. Então, é isso que Jesus está ensinando. Todos nós voltamos para esse mesmo ponto. Todos nós estabelecemos crenças. Então, a crença também é um julgamento sobre pessoas. Todos nós ainda nos lembramos de uns poucos amiguinhos, amiguinhas da nossa infância. E um ou outro deles eram tão levados, tão danados, que
a gente não poderia imaginar que ele viesse se tornar um ser iluminado. Aí, depois de 40, 50 anos, a gente volta a reencontrar com o Joãozinho, e o Joãozinho está falando coisas bonitas, mas você se lembra de tantas travessuras que o Joãozinho fez quando era criança, e você ouve dizer que ele é um profeta, ele é um instrutor espiritual. Não, mas o Joãozinho não pode ser. O que isso é indicativo? Por que isso faz parte dessa passagem aqui em Tomé? Todos nós somos governados por crenças. Crenças são coisas que nós acreditamos serem verdadeiras. E a maior parte de nossas crenças nós trazemos conosco há várias décadas, não é? Vários dias, várias semanas, meses, anos, várias décadas. Então, vida espiritual é mudança de paradigmas, é mudança da maneira de pensar. Significa mudança de nossas crenças. E nós sabemos como é difícil a gente mudar as nossas crenças. Então, o instrutor está dizendo: nenhum profeta é aceito em sua cidade. Nenhum médico cura aqueles que o conhecem, porque naquele tempo, Lília, não estamos falando de você, hein, Lília? Naquele tempo, a medicina era muito, assim, primária. Havia um conhecimento que era passado por grandes iniciados de reconhecimento de certas doenças e certas práticas com medicamentos muito básicos retirados da natureza para a cura do corpo, inclusive para a cura total das pessoas, em virtude do fato de que nossas crenças podem gerar doenças. Vocês acreditam nisso? Nossas crenças podem, e muitas vezes, geram desequilíbrios do nosso organismo. Então, os médicos naquele tempo tinham que ter a confiança dos seus pacientes. Queira desculpar. Então, Jesus nos passando a ideia de que nós temos que não só aceitar, mas trabalhar para superar crenças do passado. Porque se nós nos deixarmos limitar, amarrar por crenças do passado, nós não vamos evoluir. Nós vamos ficar com crenças, com nível evolutivo das crenças que nós recebemos algumas décadas atrás. Expansão de consciência requer deixar para trás o passado. Por que todos os instrutores espirituais nos dizem que temos que aprender a viver no aqui e no agora? Nós temos que viver no momento presente, nos libertarmos das cadeias que nos prendem ao passado. Que cadeias que nos prendem? Não são cadeias de aço inoxidável, amarradas como uma tornozeleira, não eletrônica, mas uma tornozeleira mesmo de corrente de aço.
Não tem disso, não. A tornozeleira que nós temos é psíquica, é das nossas crenças. E essa é dura para a gente se livrar dela. Essa a gente deve procurar se livrar e o Supremo Tribunal Federal não vai nos dar alguma sentença mandando de volta para a prisão. Não, não. Essa tornozeleira deve ser retirada para que a gente faça progresso. Uma última ideia é que o ego não cura o ego. É o ser total, incluindo a nossa alma, o nosso conhecimento intuitivo, os grandes curadores, os grandes profetas são pessoas que ativaram a sua intuição, Budi, Cristo interior. Então, eles estão sintonizados de tal maneira com a verdade que eles não dependem inteiramente dos 5 sentidos para fazer uma avaliação da necessidade de cada pessoa, de cada doente, seja ele doente do corpo ou da alma. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Raul? Sim, Douglas. Dentre essas coisas que você está mencionando, eu acho que o mais agravante, sem dúvida nenhuma, é o fanatismo, né? Fanatismo religioso, eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo todo, principalmente em alguns outros países que a gente não precisa nem mencionar. Douglas, eu sugiro que você não limite fanatismo para fanatismo religioso. Basta fanatismo. Porque esse fanatismo também se apresenta em tudo quanto é aspecto da vida do ser humano, inclusive na política, inclusive na medicina. Então, fanatismo é ter a total convicção de que aquilo que me foi ensinado está certo, não pode ser mudado nenhuma vírgulazinha daquilo que me foi passado. Isso é fanatismo. É um fanatismo que não se abre para o entendimento, porque tudo que é orientação espiritual é autoevidente. A pessoa que recebe uma orientação espiritual, quando começa a meditar a respeito daquilo, vê, meu Deus do céu, é isso mesmo, é o que eu preciso. Meu Deus, estava na frente do meu nariz e eu não tinha visto isso. Então, em todos os aspectos de nossa vida, nós temos que aprender a estarmos abertos. Nós temos que ter confiança que certos ensinamentos que nós recebemos que estão apropriados, mas estarmos sempre abertos para ouvir sugestões diferentes. Então, todos os instrutores espirituais dizem que o grande problema da humanidade não é o bem e o mal. Não. O grande problema da humanidade é a ignorância. Todos os problemas da humanidade derivam-se da ignorância, de um aspecto ou de vários aspectos
da vida que aquela pessoa está confrontada. Então, você está muito certo em chamar a atenção do fanatismo, mas o fanatismo que espelha a ignorância numa área e a aceitação das instruções que um cego passou para você. Não deixe que um cego lhe guie, porque nós vamos passar por essa passagem aqui no nosso texto, que nós vamos cair no buraco. Então, eu aproveito, então, para chamar a atenção de mais uma instrução de todos os grandes instrutores. Equilíbrio. Encontrar o sábio caminho do meio. Muitas vezes, a gente precisa de determinação para seguir adiante, mas a determinação não significa que nós estejamos totalmente fechados para considerações diferentes. Isso tudo, num sentido prático, meus irmãos, minhas irmãs, abre uma janela imensa para todos nós encontrarmos equilíbrio. Equilíbrio é uma das coisas mais difíceis na nossa vida. Nós precisamos de firmeza, nós precisamos de amabilidade, de suavidade. Em certas ocasiões, firmezas, em outras ocasiões, suavidade. Sabedoria é você saber quando você precisa de firmeza e quando você precisa de suavidade. Até que ponto? Então, aquilo que muitos instrutores passam, regras inflexíveis. Nós vamos chegar também a um elogio sobre regras, sobre o que os fariseus pregavam e o que Jesus dizia a respeito deles, mas vamos deixar isso para depois. Mais alguma observação? Continuamos? Raul, Sim. Raul, que eu entendi desse logion é que todo dom é um dom de Deus e que ele não é hereditário ou adquirido só pela mente e que tem que ser usado com humildade, amor e tem mais uma coisa que é o anonimato. Muito bem, Simone, é exatamente isso. Nos lembrarmos sempre que a beleza, a riqueza do espírito que atua no mundo por meio de um corpo, o espírito é perfeito. Ele está no mundo usando um corpo para aprender como manifestar a plenitude do seu ser em todas as circunstâncias diferentes. Porque se nós tivéssemos todos os dias exatamente a mesma rotina, nós iríamos progredir muito pouco. Então, situações diferentes são colocadas em nosso caminho, diferentes pessoas, algumas amáveis, outras amargas, começam com EAMA, mas depois se separam, amargas e amáveis. Então, todas essas pessoas, todas essas situações, inverno e verão, com alegria e na dor, tudo isso faz parte das diferentes salas de aula da escola da vida para que a plenitude do Espírito se manifeste inteiramente sob
a limitação de um corpo humano e de outros corpos também da nossa natureza inferior. Continuamos, então? Jesus disse: uma cidade construída e fortificada sobre uma montanha elevada não pode cair nem ser escondida. Nós vemos aqui, outra vez, a questão da importância das fundações. Vocês certamente se lembram como é que o Sermão da Montanha termina. Todo mundo sabe que o Sermão da Montanha são os capítulos 5, 6, 7 do Evangelho segundo Lucas. Ou será que foi outro? Mateus, não é? Ok. Então, Sermão da Montanha, capítulos 5, 6, 7, a última passagem é aquele: todo aquele que constrói sua casa sobre areia é um tolo. E mais cedo ou mais tarde as chuvas virão, inundações, e a sua ruína será grande, a sua casa vai cair. Mas se ele construir a casa sobre a rocha, as chuvas, as tempestades podem chegar e a sua casa vai resistir. A fundação tem que ser colocada em terreno firme. Então, essa fundação, os ensinamentos que nós recebemos têm que ser ensinamentos sólidos. Isso significa que não podem ser baseados em meias verdades, na ignorância. Então, a importância de fundações. Mas Jesus está falando que uma cidade construída e fortificada sobre uma montanha elevada não pode cair nem ser escondida. Será que Jesus era um instrutor de estratégia militar? Falando de cidade fortificada no topo de uma montanha, e isso aí é um bom instrutor militar, não é? Não. Jesus não era um zelote, não era alguém com uma missão de trazer de volta a glória para o povo judeu, para que tivesse outra vez o domínio sobre as outras nações. Nada disso. Jesus era um instrutor espiritual e a espiritualidade tira lições em todos os aspectos de nossa vida. Um deles é a questão de sermos firmes, de não estarmos sujeitos a chuvas e trovoadas, e que nós devemos construir a nossa cidade fortificada no topo de uma montanha. Mas ele está dizendo que nós devemos construir nos aparados da serra. Eu estou me lembrando aí do meu estado natal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aquelas colunas de granito maravilhosas e que dá um friozinho na espinha quando a gente olha lá de cima, lá para baixo. Mas não, Jesus não está querendo nos levar para lugares com beleza natural. Ele está querendo fazer com que a nossa beleza natural seja colocada no alto de uma montanha. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção, para que nós venhamos a manifestar a beleza e a fortaleza da nossa alma
do nosso Cristo interior no mundo. Então, quando nós conseguimos manifestar a beleza e a fortaleza da nossa natureza espiritual no mundo material, será como colocarmos a nossa cidade fortificada no alto, em que ela não será derrotada e será vista por todos. Por que vista por todos? A gente tem que se tornar, eu não faço nenhuma essas redes sociais, nunca entrei dito delas, não é para se mostrar, não. Nós, naturalmente, quando nos tornamos mais amorosos, mais delicados à necessidade do outro, a beleza de poder ficar comovido com uma história de doação e estar prestes a fazermos algo para o bem de nossos irmãos também. Então, essa cidade que fica à mostra e é sólida são as conquistas interiores que fazem com que o nosso Cristo interior venha a se manifestar cada vez mais no mundo exterior. Quando isso ocorre, é como uma luz, um farol que está num lugar alto. As pessoas naturalmente vão notar esses doadores da luz. Nós temos no mundo muitas pessoas inteligentes, letradas, estudadas, que leram dezenas, centenas de livros e podem falar sobre diferentes tradições espirituais, dão maravilhosas palestras, mas quando chegam em casa, na vivência com a família, meu Deus do céu, parece que sofrem de dupla personalidade. Tem uma personalidade fora fazendo palestra, tem outra personalidade junto da família. Então, espiritualidade não é intelectualidade. Todos nós conhecemos pessoas intelectuais que podem falar maravilhosamente a respeito de diversos assuntos, mas na vivência do dia a dia é um desastre. Então, a verdadeira cidade que é vista por todos é aquele que manifesta Cristo em si, naturalmente. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Sim, Simone. Isso. Raul, Sim. essas conquistas interiores são esses alicerces, né, que são as conquistas interiores que fazem o Cristo se manifestar. Essas conquistas interiores são a expressão de coisas como, de ideais como verdade, justiça. Expressar isso seria uma conquista interior? Sim, mas entendida como uma vivência
não como um conhecimento intelectivo. Sim, a expressão desses ideais Sim, seriam as conquistas interiores, a expressão da verdade em si, a expressão da justiça, essas são essas conquistas que manifestam o amor no coração, né. é isso mesmo. É por isso, Simone, que todas as tradições recomendam que os praticantes, não é crentes, não, os praticantes venham a praticar as virtudes. Os budistas dizem isso, os verdadeiros cristãos dizem a mesma coisa, os judeus, os maometanos, todos falam da importância das virtudes. Isso aí são as qualidades espirituais que não são fáceis de manifestar em todas as situações. E você pode ter certeza que há toda uma série de gradações até que a pessoa consiga manifestar as virtudes para com todas as pessoas em todas as situações. Eu sei, Simone, que você é uma pessoa muito sincera, muito dedicada. Agora, não precisa dizer nada, mas só ouça. Imagine uma pessoa política, um político que você deteste. E aí, se imagine com ele à sua frente e ele dizendo as bobagens que fazem com que você o deteste, manifestar paciência, compreensão, sentir quando é que pode ser o momento certo de jogar uma palavrinha, uma ideia para que ele venha pensar, porque uma pessoa que tem um comportamento social bastante conturbado, vamos dizer assim, dificilmente vai mudar do dia para a noite. Então, a compreensão, a aceitação do momento evolutivo de cada pessoa, perdoar as besteiras que essa pessoa diz e faz, sem ficar, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje, pensando. Então, você vê, todos nós temos nossos desafios. Eu estou colocando mentalmente para você um desafio grande. É difícil a gente conseguir ter equanimidade quando vê uma pessoa dizendo, pior ainda, fazendo grandes tolices que tenham impactos negativos para muitas pessoas. É difícil. Então, todos nós vamos ter que desenvolver as virtudes e o discernimento para saber, inclusive, como Jesus, que era o amor, a suavidade em pessoas. Porém, em certas situações, sabia que era necessário mostrar energia e fez chicotes de corda e espantou os vendilhões do templo. Então, compaixão e sabedoria são aquelas duas pernas da vida espiritual que nós vamos ter que desenvolver. E a sabedoria para agir de forma correta em cada situação especial, isso aí a gente só conquista depois de umas 3, 4 iniciações, não é encarnações, não, iniciações. Pois não, Douglas. Raul, pegando
o gancho aí da pergunta da Simone e a sua resposta, que foi magnífica, seria prudente como solução, Eu não estou ouvindo agora. seria prudente como solução, aí o convívio, nós que somos aqui de Brasília, que convivemos com bastante políticos, né? E às vezes a gente tem trabalhos com eles, ou às vezes conhece algum ou outro, seria prudente, como solução, olhar o lado bom da pessoa, se é que existe, ao invés de olhar os defeitos, fazer do limão a limonada, vamos dizer assim. Douglas, somente quando nós formos verdadeiramente sábios, tivermos passado por umas 2, 3, 4 iniciações, nós teremos o feeling de fazer a coisa certa no momento certo para todas as pessoas, todas as pessoas. Em princípio, o que você está dizendo parece apropriado. Vamos ver o lado positivo das pessoas. Todo mundo tem o seu lado positivo. Dizem que os maiores criminosos, quando chegam em casa da mamãe e vem a mamãe, oh, mamãe querida, dá aquele abraço. Olha, eu adquiri essas joias aqui, eu achei que ficaria bonita na senhora. Ele já passou a faca no pescoço de alguém para tirar, mas com a mamãe ele é maravilhoso. Tá? Então, nós vamos precisar de umas tantas iniciações para termos o feeling como lidar com todas as pessoas em todas as situações. Mas a gente tem que começar em algum lugar. E começar a lembrar que você tem que trabalhar em você, em primeiro lugar, antes de querer trabalhar nos outros, com os outros. Então, a melhor maneira é não julgar. Eu não sou favorável a tais e tais medidas que esse governo está fazendo nessa área, naquela área, mas eu não vou votar nele. No entanto, eu não vou chamá-lo disso, daquilo outro. Não vou dizer nenhum nome que são propalados na mídia, mas os julgamentos, as palavras fortes que são ditas a respeito dos principais políticos de direita, de esquerda, de centro e centrão, os epítetos, as palavras que ferem profundamente, não deveriam estar na nossa boca e nem mesmo na nossa mente. Aqueles que rezam à noite antes de dormir, eu sugeriria mandar luz para todos aqueles que detêm poder em nossa sociedade, para que possam ter a sua mente iluminada para fazer o melhor possível ao seu alcance para todos os seres. Então, você só pode mudar a você mesmo. E essa atitude do não julgar, ou o mínimo julgamento possível, é talvez a atitude mais construtiva que a gente pode desenvolver. Já estamos uns minutinhos depois da nossa hora regulamentar.
Alguém mais gostaria de fazer uma outra pergunta? Alguma sugestão? Alguma contribuição? Então, eu convido a todos para encerrarmos a nossa reunião, lembrando daquele mantra que pode ser muito útil na vida da gente, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Que assim seja. Obrigado, minhas irmãs, meus irmãos. Desejo a todos um bom fim de semana. Igualmente, Raul. E cuidem-se. Bom final de semana a todos. E a você, Obrigada, Raul. Raul. E obrigado. Bom final de semana, gente. Obrigada. Para todos. Um grande beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Tchau. Lívia, você vai terminar a gravação, né? Boa noite. Raul, desculpa, Raul, quando a minha conexão caiu e eu saí, então tu é que vais encerrar, é só fechar a sala. Na hora que tu saíres, a ligação cai, a gravação cai. Então, eu deixo por sua conta aí para você botar as conexões em dia, é isso? Não, é só encerrar a reunião. Tá. É só encerrar a reunião. Ok. Aí encerra a gravação. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.